Fala, Bispo Davi. Fala, apóstolo. Fala, pai. Fala, Bom, filho. Beleza? graças a Deus. Ó, tá quase que eu devia ter pego o meu chapéu do Boston também, mas tudo Ah, bem? é, né? Esse aqui é do Boston, né? Estou Bom falando demais. aqui, tô falando aqui que como Deus ele muda situações, né? Não precisaria Amém. nem do seu testemunho, nem do meu, porque a própria Bíblia já conta a história de Deus é uma história de milagres. A Amém. história, a biografia de Deus, ela desde o primeiro momento, ela se escreve com milagres. A Bíblia diz que a Amém. terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face da terra, do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve Amém. luz. Aí ele cria, ele faz todo o universo milagrosamente pelo poder da palavra. E Jó diz aqui: Amém. então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o Davi, a história da nossa família, a história da Igreja Fonte da Vida, é uma história de milagres, né? É uma história de milagres. E, Amém. e eu, sua mãe, você, seus irmãos, mais do que ninguém, sabemos o tanto que Deus usou a Amém. igreja em oração. Deus Amém. age em sintonia com a igreja. Amém. O poder da igreja na execução do plano de Deus é tremendo, é tremendo. Amém. Né? Então, Deus usou a igreja no momento, talvez para a família, mais difícil, e depois eu passei pessoalmente, terrível, né? Mas no seu momento ali, eu me lembro bem, o seu aniversário era dia 8, né? Dia E, 8. e Isso. dia 11 foi o acidente. É. Você teve um sentimento aí no aniversário. Como é que foi isso? Na verdade, eu tive um sonho um dia antes, né? Para falar a verdade, eu tive um sentimento mesmo no É dia que do você falou aniversário. comigo. Foi interessante que foi numa meu aniversário a gente comemorou um aniversário com almoço em casa, né? Depois do culto de domingo de manhã, com alguns amigos, discípulos da igreja. E eu literalmente eu tive um sentimento que alguma coisa negativa iria acontecer. A gente faz o que a gente sempre aprendeu a fazer, ora, repreende. E um dia e meu aniversário foi na segunda e na quinta-feira eu sofri um acidente. Fui para Brasília, né, E o que é lá que eu fazia almoço, o almoço, faculdade. o almoço foi no domingo, foi até na Isso, o área. almoço foi no domingo, foi no domingo. A gente, nosso domingo é na igreja, né? Tanto de manhã quanto de noite. De manhã fomos para a igreja, depois teve o almoço, de noite fomos na igreja de novo. Aí, segunda eu voltei para Brasília. Não, na verdade, eu voltei na terça-feira, porque segunda foi meu aniversário. Isso em 2004, né? Aí, na quinta-feira, de quarta para quinta, eu tive um sonho bem ruim, né? Negativo. E orei repreendendo, né? E na quinta-feira eu fui para Brasília, de manhã tive aula e à tarde eu ia apresentar um trabalho, né? Um trabalho na faculdade. Eu lembro que o colega que ia apresentar o trabalho comigo ficou encarregado de levar a apresentação ainda naqueles disquetes. Na época ainda usava o disquete. E ele esqueceu na casa dele. Aí a gente foi almoçar num lugar onde os estudantes lá almoçavam, né? Ali perto da faculdade. E depois do almoço fomos lá Você, na casa dele, você pegamos. fazia, você fazia o terceiro período ou o segundo? Não, eu estava no início do terceiro ano, fazia medicina, voltando um pouco atrás. Eu servi o Senhor, tinha uma função na igreja, tinha o meu grupo de discipulado, sempre quis, né, dedicar a minha vida para servir o Senhor, só que tinha um sonho também de seguir uma carreira médica, de ser um médico, de ter uma profissão secular, né? E quando no terceiro ano de faculdade, a gente foi
buscar esse disquete. No caminho de volta para apresentar o trabalho lá na faculdade, meu carro desgovernou por conta de um buraco no meio da estrada, ali em Águas Claras, Brasília. Bateu num poste, numa batida das mais bestas possíveis, né? A roda, o eixo da roda quebrou, empurrou o combustível para dentro do carro e meu carro explodiu. Meu carro foi parar muito dentro de um posto de gasolina, né? Próximo aí de uma bomba de gasolina. E o colega que estava comigo, que morava ali na região, ele, com a explosão, ele foi arremessado para fora. Ele estava sem cinto de segurança. E eu estava usando o cinto de segurança, né? Aquilo acabou me prejudicando, porque eu fiquei preso ali no carro, inspirando e queimando, né? Inspirando aquela fumaça que é extremamente tóxica, né? Um veneno que não só queima por dentro, mas também é um veneno, literalmente, para os pulmões, né? Agora, interessante, Davi, que na quinta-feira me deu uma inquietação. Nós íamos de carro, eu e sua mãe, para Brasília. Me deu uma inquietação e eu peguei o avião e fui só. Eu Não. lembro que O senhor estava em Brasília no dia, particularmente. eu cheguei antes do almoço e como eu sabia que você ia ter prova, eu fui almoçar com seu tio. Era aniversário da Da Bispa Thalita, Thalita, minha prima, sua prima. Mas muito inquieto, e o telefone toca, e a pessoa pergunta qual era o meu nome e se eu era o pai do Davi, É. né? Eu falei, não, eu sou o pai dele, sim. Aí ele disse, aconteceu um acidente com seu filho aqui em Águas Claras. Levantei rapidamente, já fui saindo e eu perguntei para ele, falei, como está o Davi? Ele está deitado ou sentado? Porque na minha cabeça, se você estivesse sentado, era melhor, né? Estava melhor do que se Ele tivesse estava deitado, melhor deitado. desacordado. Aí ele falou, não, ele está sentado, mas choveu rápido, né? Aí eu saí no desespero e continuei. Eu brinco que é um pouco do paradoxo da vida cristã. Os piores momentos são os que mais nós experimentamos o sobrenatural de Deus em todo momento. Aí eu fiquei ali minutos ali queimando dentro do carro, que se tratando de fogo, de uma situação como aquela, é quase que horas, né? Vale como se fosse horas. E eu saí do carro, ali eu creio que já foi um milagre. Eu saí do carro, não era para ter saído. Eu saí, assim, eu não lembro de sair do carro só. Dizem que eu saí do carro sozinho e tinha um bombeiro à paisana ali no posto de gasolina, perto do posto de onde o carro parou, que apagou o fogo. Mas a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo, né? Eu fiquei ali e falam que a ambulância demorou 40 minutos para chegar, né? Tanto é que o senhor estava do outro lado da cidade e o senhor chegou no local antes da ambulância, né? Cheguei antes da ambulância. Antes da ambulância chegar, eu já estava todo queimado, 40% do meu corpo queimado. Se tratando de fogo, quanto antes for prestar o socorro, melhor, né? Porque quanto tempo mais demora, mais desidratação e mais o fogo, a queimadura vai progredindo nos tecidos, né? Na carne humana. E foi isso que aconteceu. Aí depois que a ambulância chegou, foi literalmente naquele momento eu entrei no Vale da Sombra da Morte, né? Foi como se eu tivesse ali naquele momento descendo uma ladeira. Quando cheguei lá no hospital, os prognósticos eram assim. Agora deixa eu só. Tem um detalhe aí, Davi, porque quando a ambulância chegou, o corpo de bombeiros, e você foi colocado na cama ali, não tinha soro. Soro fisiológico, aí outro abismo aí. Precisava do soro. Aí porque se tratando de queimadura, o soro é o primeiro resgate ali para tentar manter a hidratação ou conter o avanço da queimadura. Aí eles desesperaram porque não tinha soro.
E eu pulei para dentro da ambulância, eu falei, não, eu vou juntos. Aí você olhou para mim e falou, pai, eu vou morrer. Eu falei, não, você não vai morrer. O propósito de Deus não cumpriu na sua vida ainda. Amém. A gente não tinha nem ideia, né, do que ia acontecer. Eu É. quero aproveitar, assim, depois vou mostrar de novo, a Bispa Rúbia, ela gastou 12 anos 15 para anos. escrever, 15 anos, pensando em escrever. Hoje eu estou rindo, você está na minha frente, me deu Aham. 3 presentes. É uma nora maravilhosa, 2 Amém. netos que não têm uma Amém. alegria, né? Mas tudo isso é uma história, é uma Amém. construção, né? Aí É. você continuou, desculpa, você entrou Não, na ambulância, nós não, fomos mas juntos, aí a fomos lá gente com... foi levado ali. O senhor foi na ambulância comigo, né? Aliás, o senhor conseguiu chegar a tempo, entrou na ambulância. Não deixaram, acho que o senhor ficar lá comigo na maca, o senhor foi lá para frente. Eu lembro desses flashes. Aí me levaram ali para o Hospital da Asa Norte, o Agarran, que é o especializado em queimadura lá no Distrito Federal. Ficamos ali alguns tempos. E os melhores prognósticos para mim era que, se escapasse com vida, né, ia ter uma série de repercussões na minha vida. Eu poderia perder minhas mãos, meus braços, que estavam ali, avós. a voz e tantas outras coisas, né? Aí depois de Brasília me trouxeram para Goiânia. Agora um fato aqui, bispo, que é importante demais. Naquele momento eu acionei a igreja Amém. e um exército de oração. Um Amém. exército de oração. Deus age através da oração, Da apóstolo. A oração. oração do justo é poderosa e eficaz, quanto mais da igreja, do coletivo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por isso que eu quero enfatizar, você que está conosco, na hora que nós estivermos orando, não sou eu, é a igreja orando pela sua proteção. E o diabo não pode prevalecer contra a tua vida. Amém. Você que talvez esteja desesperado hoje, angustiado, né? Assim, nós também ficamos, talvez, muito pior do que estamos agora. A perspectiva do Davi, do bispo Davi, era nenhuma. Era nenhuma. Quando eu liguei, e aí no outro dia, sua mãe, nós chegamos no hospital, quer dizer, nós estávamos no hospital, não saímos de lá, né? Você estava com o rosto já inchado, né? Eu olhei para sua mãe e falei assim, ele não fica aqui mais. Ah, você é doido. Eu falei, não fica aqui mais. Nós vamos embora, né? Aí os irmãos chegaram e já arrumaram um avião e colocamos você no avião. Tem um fato que você não lembra, mas esse livro, a bispa, é importante porque demais, são né? muitos detalhes, apóstolo. É muito milagre. A gente vai resumir aí um pouco aí do que aconteceu, mas para saber detalhes precisa ler o livro. É muita coisa. Foi milagre atrás de milagre. Atrás de milagres. No avião, você faz uma pergunta para a Rúbia que me assustou muito. Um avião de ambulância, né? Era Um avião de ambulância, UTI móvel. Você é deitado. Você fala para sua mãe, falou, pega meu braço que caiu, e seu braço estava sobre você. Você já não sentia mais o braço. Né? Então, isso aí, antes de chegar em Goiânia, no avião, o enfermeiro olhou um para o outro, e a gente sabe quando a pessoa está assustada. Mas quando Deus tem o controle de todas as coisas, Satanás não prevalece. E eu quero falar com você que está nos assistindo, está participando conosco. Nós não estamos falando de uma teoria, nós estamos falando de um milagre verdadeiro. Milagre. Milagre, mas milagre, milagre. Então, este Deus está aí na sua casa. E ele vai fazer o milagre que você precisa hoje. Continua. Algumas vezes Deus vai impedir a tempestade de vir. Outras vezes ele vai te dar graça para enfrentar a tempestade, para passar por ela. Ele tem um caminho no meio da tempestade, né? Um caminho, ainda que seja numa fornalha, ele vai estar lá com você, cuidando em todos os momentos. Aí me trouxeram para Goiânia e interessante, apóstolo, e nisso aí a igreja já orando. Como eu falei, os piores momentos são também os melhores momentos em Deus, são os que mais nós experimentamos o sobrenatural de Deus. A igreja, como o senhor falou, foi fundamental. Interessante
que um dos textos que Deus colocou no meu coração, ainda na UTI, não estava sabendo, eu acordei 20 dias depois, quase, né, sem muita noção do que estava acontecendo, fora as dores e aquilo que eu estava presenciando lá na UTI, mas eu lembro de ter esse texto no meu coração e do Senhor respaldar, falar isso, que foi a libertação de Pedro, né, que foi um outro fato. Pedro sem esperança lá no meio de guardas, e Deus envia os anjos dele lá que liberta Pedro ali daquele momento, daquela prisão. Mas o detalhe que mostra no texto é que a igreja orava incessantemente por Pedro, né? E eu creio que foi o fator decisivo. Eu creio no Deus soberano, é Ele que gera o querer e o realizar, é Ele que levanta e procura seus intercessores, mas o fato é que Ele age através da oração, Ele age através da oração da sua igreja, Ele age através da oração do seu povo. E foi isso que foi fundamental na minha vida. Eu lembro que fui enfrentando cada situação, cada peculiaridade, né? Os meus pulmões... eles ficaram um tempo com edema, ficaram encharcados, e eu lembro que o prognóstico para quem apresentava esse quadro era extremamente negativo, né? Pelo que me falaram, poderia até desenvolver essa síndrome da angústia respiratória aí que a gente está falando, tanto que esse coronavírus pode causar também. E eu lembro que numa noite, eu estava em coma ainda, mas... numa noite eu estava com esse prognóstico, vocês recebem a notícia e começam a orar, interceder, a igreja começa a orar. Uma estratégia que Deus deu aí para o senhor na época foi ser estratégico, né? Específico, né? Na intercessão, na oração. E no outro dia o médico vem para o quarto, vem falar com vocês que o meu pulmão já estava limpo, os meus pulmões já estavam limpos. Né? Interessante que... Agora é importante, bispo, a gente esclarecer, porque a gente pedia para o médico falar qual é o problema agora. O médico falava os pulmões. A gente ligava para a igreja e orava especificamente pelos pulmões. Não, o problema é esse. A gente orava especificamente por isso. E nós estávamos fazendo o corredor dos milagres. Eu nunca esqueço disso. Sua mãe guerreira, sua mãe não saiu do hospital, eu saía para ir para o culto, pregava, passava no corredor em seu nome, era o primeiro a passar no corredor, a igreja orando, todo mundo profetizando, todo mundo chorando, saía dali, entrava no carro, ia para o hospital, e o médico usou, porque o médico, a gente é mais um, né? Ainda bem que hoje nós temos vários médicos que são irmãos. Eu não tenho nada que reclamar. Eu acho que a medicina ela precisa... Eu vi aí até a doutora Renata, aí apresentando comentário. Ela foi minha colega lá de faculdade também. Ela que mora lá em Santa Helena, sempre participa das lives e nos cultos lá na sede. Firme. Marido dela é o esposa do doutor João, prefeito lá de Santa Helena. Os dois fiz o casamento dos dois com muita alegria, né? E vou batizar o doutor João logo, em nome de Jesus. Amém. Se ele estiver vendo, fala para ele não esquecer, não. Eu lembro que a gente saía, ia até lá, e o médico frio, né? Frio, porque eles são assim. Aos irmãos não, eu sempre digo, é melhor você escolher um médico cristão. E eu pedia para ele a escala de 0 a 10 do Davi sair disso. Ele falava, no início ele começou com 3, né? Então, a gente para chegar ao 10, ele falou assim, para ter esperança, tem que passar dos 5. Aí foi uma escala, uma luta que a igreja travou. Como essa igreja orou? Como essa igreja orou? Como essa igreja orou? Né? Apóstolo, o milagre foi tão completo, assim, se tratando aí dos meus pulmões. Antes, o senhor lembra, eu sofria muito de asma, passei minha adolescência sofrendo, e foi um dos fatores ali de risco no processo da fase aguda lá, quando eu sofri o acidente. Mas depois, né, uma das expressões que o médico usou, quando falou com o senhor, com minha mãe, é que os meus pulmões eram pulmões de atleta, né? Interessante que há uns 5 anos atrás,
eu dei uma geral, fiz um monte de exame com o pneumologista e tudo mais para ver se a asma que eu tinha, como é que estava. E uma das expressões que ele usou, literalmente, foi que eu tinha sido curado, que eu não tinha mais problema de asma. Ou seja, eu creio que a obra que Deus faz, ela é completa, né? Ali naquele momento, ele não só curou através da oração, né? Através do projeto de Deus ali naquele momento, como ele curou os meus pulmões de uma vez por todas, né? Como ele fez nos pulmões, ele fez em outras coisas também, meu baço, enfim, minhas mãos e os meus braços, né? Que era quase um fato consumado que eu poderia perder ao menos os meus dedos, né? E graças a Deus, 16 anos depois, eu estou aqui com as minhas mãos e meus braços, sempre exaltando o nome de Jesus, declarando que Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele atende às orações, Ele é fiel para agir. Eu acho que a gente pode... foi vários milagres num milagre só, né? Foram várias etapas. O ter vindo de Brasília para cá, as pessoas já não acreditavam tanto na sua recuperação, que você inchou por dentro e por fora. E quando chegou no hospital, o médico falou, olha, preciso... quis até insinuar que nós fizemos a transferência tardiamente, né? E já foi um milagre. O milagre dos pulmões, dos braços, né? Do movimento das mãos. Depois foi preciso ataque, e ele falou, a previsão é que você não teria voz, né? A sua Fiquei voz... 4 meses, né, em torno com o tráqueo. Não, quero falar do outro milagre, que eram os tratamentos das feridas, né? Esse tratamento aí, você sentia muitas dores. Era diário. Depois que eu acordei do coma, né? Do coma induzido, que eu fiquei ali quase 20 dias, aí o tratamento de queimadura, pelo menos na época, né? Eu não sei como é que trata nos dias de hoje, precisava renovar o curativo 2 vezes por dia e lavava e refazia os curativos. Grande parte era na água e no sabão, né? No sabonete. Era lavar, esfregar. E aquilo era um nível de dor assim surreal. Era assim, quando acabava o processo, você já ficava inquieto pensando no outro e naquele inferno que é um ambiente de UTI para um paciente, né? Literalmente, tratamento de queimadura é completamente complexo, difícil, tanto na fase aguda quanto no pós, que é um processo longo, né? A gente muitas vezes sente aquela atmosfera de morte, algumas vezes. O senhor falou de morte. Por exemplo, naquela época, o hospital de queimadura tinha morte uma vez por dia, se não estou enganado, né? E em todos os dias que eu estava ali no hospital de queimadura, não teve uma morte, né? Não. Mas aconteceu um fato muito forte num dos tratamentos que você respirava ainda por aparelho, ajuda, né? Isso. E você perdeu, você saiu. Você não, por 3 vezes, após eu cheguei a morrer na mão dos médicos, né? Aquilo que eles têm contado. Né? Nessa foi a pior. E quando eu estava na porta, que eu não aguentava também, a sua mãe abateu e eu entrei na hora, o médico olhava um para o outro e falou, ele tem que voltar. Se ele não voltar agora... Eu senti que eles tinham entregado os pontos. Aí Deus me deu, não sei nem se foi fé, né? Um desespero. Né? E eu comecei a chamar, Davi, volta em nome de Jesus. Davi, volta em nome de... E de repente você dá um... e volta. Né? Então, são momentos... Hoje faz 16 anos. Né? Eu e você nunca conversamos essa conversa né? E com a sua mãe também, né? Eu sempre digo para a sua mãe, tem cicatrizes que não fecham. Amém. Mas não fecham para a gente glorificar o Senhor, lembrar do que Deus fez, Amém. louvar o nome do Senhor. Quando Jacó saiu do val de Jaboque, aquela ferida ali nunca mais consertou. Né? Então,
por 3 vezes. Uhum. Eu quero que você que está nos assistindo, está participando, você é minha família. Amém. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou de falar o que eu sinto. Se eu não tivesse liberdade para estar com você aqui agora, eu não estaria. Eu realmente não estaria. Eu não sou de fazer cena. Agora você é minha família. Estou vendo tanta gente falar aqui, ó, eu participei, eu tive na hora. E tiveram mesmo. Tiveram mesmo. Porque se essa igreja não tivesse orado, Davi não estaria aqui e eu não estaria aqui. Porque assim, dia 21 agora, na próxima terça-feira, eu recebi o atestado definitivo de cura. Faz 1 ano. Vai fazer 1 ano de. Então, é milagre atrás de milagre. Amém. Eu estou vendo pedidos de oração. Irmã, irmão, nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém. O bispo Davi é um milagre vivo. Eu sou um milagre vivo. Nós não estamos contando história que alguém nos conta. Amém. E não é milagre de orar e cair uma manga do céu. Também é milagre de alguém tirar um prato de comida. Estou falando milagre de vida. Amém. De vida, de morte, de vida. Deus tirou. Né? Continua. Amém. E não, por 3 vezes eu cheguei a morrer na mão dos médicos, Deus me trouxe de volta. E assim, na UTI lá foi milagre atrás de milagre. Assim, eu fiquei a maior parte do tempo desacordado, depois que eu acordei também, eu pude experimentar milagre atrás de milagre. Cada prognóstico Deus ia revertendo, né? Deus ia fazendo. E a gente quer que o milagre aconteça imediato, né? O ser humano é imediatista, mas Deus muitas vezes faz o milagre através de um processo. Né? Muitas vezes o milagre não é um evento, o milagre é um processo. E foi isso que aconteceu. Mas interessante que eu sempre tinha a expectativa, sempre alimentava uma fé que o milagre podia ser imediato. Eu creio que isso é fundamental para a vida cristã. O milagre, eu vi uma frase que eu achei interessante, que demora muito tempo para Deus fazer algo de repente, né? Porque tem uma semeadura, tem um clamor, se não meu, de outras pessoas, meus pais que oraram, que clamaram por tantos anos. Mas eu nunca perdi, principalmente ali na fase aguda, a expectativa que o milagre poderia vir hoje. Né? Porque Deus poderia mudar tudo num piscar de olhos. É importante que essa expectativa me deu força, essa fé me deu força para passar aquele momento todo. Eu dormia orando que no outro dia eu ia acordar completamente curado. Deus me curou no decorrer de um tempo, no decorrer de anos. Mas aquela fé naquele momento foi de Deus para me dar força para passar por todos aqueles desafios que a gente estava passando. Nós não podemos, a Bíblia fala, esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é fonte da vida. É importante, principalmente que a gente está passando num período de espera, esperando passar toda essa crise, passar todo esse momento, que você nunca perca a expectativa no Deus que pode mudar tudo num piscar de olhos. Amanhã pode acabar o vírus. Amanhã pode resolver. A gente experimentou isso, apóstolo, há 1 mês atrás, quando entramos aí nessa situação. Da noite para o dia, o mundo mudou. Se por uma situação negativa, por uma ação do diabo, o mundo pode mudar, por uma ação de Deus, poxa vida, o mundo pode mudar segunda-feira. Você pode voltar para o trabalho sem medo de ser contaminado. Né? Pode inventarem aí uma vacina, pode chegar para o Brasil, a força do vírus pode acabar, Deus pode fazer o impossível acontecer num piscar de olhos. Ah, mas se não aconteceu, já tem 4 semanas, não perca a expectativa que amanhã pode acontecer. Eu lembro que durante aquele tempo, todo dia eu ia deitar orando, amanhã eu vou acordar completamente limpo, completamente curado. E o senhor sabe, né? Foi um período... Muitas vezes eu conto ali o testemunho da fase aguda, daquele tempo, que foi milagre atrás de milagre. Né? Durante esse período de quarentena, eu tenho compartilhado um pouco mais o que foi o pós, né? Que foram quase 2 anos de tratamento, né? Quase 2 anos ali. Eu lembro que o que falavam para mim é que ia demorar muito tempo mesmo, que eu
eu usava 3 camadas de roupa, né? Uma roupa para comprimir as cicatrizes, outra, um monte de curativo para as feridas que ainda tinha no meu corpo. Usava uma roupa para impedir a claridade e usava a roupa normal. Eram 3 camadas de roupa, enfrentando aqui o clima do centro-oeste brasileiro, né? Que não é nem tanto assim ameno, né? Às vezes o calor é até muito severo. Mas foram 2 anos lidando aí com aquela incerteza, lidando com esperança adiada, lidando com momentos de dúvida. Ah, não aconteceu até agora, então não vai acontecer. E é nesses momentos que a gente tem que alimentar a mente, alimentar o coração. Como Paulo fala, como Jeremias fala lá em Lamentações. Trazer à memória o que nos traz esperança, né? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, né? E alimentar a mente com aquilo que pode dar esperança, que vai alimentar a sua fé e não o contrário, né? E Deus foi, nesse período, nesse processo, foi que Deus foi trabalhando no meu coração. Foi que Deus foi trabalhando no meu interior. O milagre, ele acontece sempre de dentro para fora, né? Ele começa lá dentro primeiro para depois externar aqui fora. Paulo fala que tem que transformar a mente para depois experimentar a vontade de Deus. Eu acho que uma coisa que tem que ficar também, Davi, é importante, porque é um momento que nós estamos vivendo, eu quero trazer para o contexto nosso, porque durante esses 28 dias ali no hospital, a gente tinha um sentimento que podia perder você. Né? Então era aquela luta contra o sentimento que a morte estava próximo. E você e eu que estamos vivendo esse momento agora, né? Aí você vê notícia na televisão, vê a pessoa que está com problema, de ontem para hoje morreram 200 e tantos. Você convive com essa expectativa. Eu quero que você, amigo, meu irmão, o Davi está aqui, ó. Vai passar esse momento. Amém, amém. Quantas vezes eu vi a Rúbia de joelhos, chorando, olhando para mim, né? Quantas vezes seu tio Paulo, sua tia Cássia, o Lúcio, a Ed, lá no hospital, conosco, né? Aqueles momentos o Fábio não queria dormir no quarto dele mais, a Débora não queria sair da porta do hospital. Aquele momento de, meu Deus, será que vai? Porque a dúvida, amanhã eu quero falar um pouco sobre isso no culto, a dúvida não é um demônio, a dúvida é inerente da natureza humana. Nós vamos ser, enquanto estivermos nesse tabernáculo, a dúvida sempre vai tentar dominar a nossa fé. Né? Então, essa expectativa, mais um dia, amanhecia um dia e a gente corria para a porta lá da UTI. Né? Todo mundo para nós era importante, desde quem limpava a UTI, a gente perguntava, você viu ele? Como é que ele está? Né? Então, essa expectativa que a pessoa está tendo agora será que eu vou passar por isso? Será que eu vou pegar o vírus? Nenhuma arma forjada contra filho do Senhor prospera. Amém. Amém. Pô, Deus fez tanto na minha vida, Deus fez tanto milagre, restaurou, me deu família, me deu ministério, fez infinitamente mais do que eu podia imaginar em todo aquele processo e antes mesmo. Eu costumo falar, Deus não permite a gente passar por uma prova se o resultado dela não for muito melhor do que você estaria se não tivesse passado por ela. Deus não permite você passar pela cruz se o resultado da cruz não for melhor que se ela não tivesse existido. Deus só permitiu ela acontecer porque Deus vai trabalhar nela para te abençoar. Deus vai trabalhar no problema para cumprir o propósito dele na sua vida. Eu estou vendo muita gente comentando, porque passou conosco esse momento, mas tem alguns momentos aí que eu queria aconselhar de novo você adquirir o livro. Né? Ele tem em todas as livrarias das nossas igrejas, e tem está fechadas as livrarias, mas na Fonte da Vida tem, aqui em Goiânia.
em São Paulo também, em Brasília. Você pode ligar no 4007-2910. Tem muita gente escrevendo que foi o melhor livro que leram, e realmente é muito. É 10 o livro. Mas tem um detalhe que aconteceu. Você ficou sem beber água, não sei se um mês ou 40 por causa dias. da traqueostomia, eu fiquei sem me alimentar e sem tomar líquido durante todo o tempo da traqueostomia, né? Eu Se não acho me que engano, mais, foi 4 meses, né? a Ruby está na outra sala, ela sabe mais do que eu. 4 meses, né? Então, E com a sonda nasogástrica. Aliás, no momento que eu recebi alta do hospital, eu praticamente trouxe o hospital aqui para dentro de casa, né? Porque veio tudo, a cama, o maquinário, eu ainda estava com sonda nasogástrica, ainda com todo aquele aparato. Foi um processo longo, né? Foi, assim... E aconteceu algo que nunca saiu da minha memória, isso. O dia que você andou no corredor do hospital, depois de 30 dias, você andou no corredor do hospital, à noite, estava chovendo, tinha uma frestazinha, que a UTI era tudo fechado. Você parou na fresta e entrava um vento, né? Aí você disse, para aqui, deixa eu sentir o vento. Né? Porque ficamos confinados lá, né? O ambiente do hospital, eles esquentam a temperatura, né? Para a temperatura... É o processo que eles têm lá, né? É um protocolo que eles têm lá, porque eles falam que o corpo não pode gastar energia para manter a temperatura, e está tudo na carne viva. Então é um calor lá dentro. Eu lembro que mesmo queimado, uma múmia lá, que eu estava todo enfaixado, eu lembro que tinha um lugar lá, que tinha uma fresta lá, que tinha um pouco de eu acho que nem era aberto para fora, né? Eu não me lembro direito, mas eu lembro que tinha um pouco mais de vento ali. E você parou e pediu para ficar ali para sentir o vento. Então, eu queria que... Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, é uma incerteza, uma luta. Mas você pode sentir mais do que o vento. Você está na sua casa. Você pode orar, você pode... Entendeu? As armas são muito maiores. Que vamos valorizar aquilo que nós temos agora, porque nós vamos sair com uma vitória muito grande depois de tudo isso. Né? Amém. Não tenho dúvida. Agora, continua, que eu não vou te interromper. Aqui perguntaram de novo, apóstolo, do livro, o livro aqui, ó, Vale da Sombra da Morte. Aqui, ó. Minha mãe está falando aí, quem não adquiriu ainda, vale a pena adquirir. Tem nas principais livrarias aí do Brasil, tem pela internet também, digital. Pode adquirir, que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E se as livrarias não abrirem a partir de segunda-feira, você pode ligar no 4007-2910. A livraria lá da igreja vai enviar para você. Né? E quando você saiu, você foi lá para o seu apartamento e levou toda aquela aparelhagem, e sua mãe... foi a médica, a coordenadora, tudo. Você começou a trabalhar também. Depois de um tempo, né? O processo foi quase todo. Literalmente, eu fiquei quarentenado, né? Bastante tempo. Né? Eu lembro que foi mais de ano só indo para o médico, né? Depois que eu voltei aí para a igreja, e voltei... Aí a igreja, no médico, literalmente só dentro de casa, porque eu não podia pegar a luz, né? Fazendo fisioterapia quase todo dia, educação física. Pelo tempo que eu fiquei lá dentro da UTI deitado, tive que reaprender a andar. Depois que a tráqueo saiu, tive que reaprender a engolir, comer. É todo um processo, é um renascimento, literalmente. Né? E os 2 anos também... Depois que passa o alvoroço ali da fase aguda, depois que tem que enfrentar o dia a dia, aí que é o momento, talvez seja os momentos mais desafiadores, né? Porque é o momento que aí você só tem sua família, aí você volta para o dia a dia, todo mundo voltou para o dia a dia deles e você está com uma situação completamente diferente para lidar com ela. E é nesses momentos também que mais nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Eu falava,
Deus derramava mananciais no meio daquele deserto, falava comigo. Eu lembro que eu não tinha nenhuma restrição, o senhor lembra? Eu tinha meus momentos com Deus, eu chorava, gritava. E assim, foi um dos momentos que eu mais cresci no Senhor, literalmente foi naquele processo. A palavra fala que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, se eu não estou me enganado, diz: por mais me gloriarei nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, a paciência. Eu gosto da Nova Versão Internacional que diz: a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança, que quando colocado em Deus jamais é decepcionado. Ou seja, não tem nenhum outro fator na palavra de Deus que gera o caráter aprovado, o caráter de Cristo em nós, do que as tribulações. Por isso que eu falo, apóstolo, não existe vida sem problema. Isso é só lá nos céus. Aqui na terra, a vida é uma série de problemas, mas é uma série de vitórias, né? Jesus tem uma promessa dele que a gente não cita tanto. Ele prometeu aflição. Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu ausência de problema, ele prometeu vitória. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é nos problemas que ele nos foge. Ele foge o caráter dele em nós. Ele nos transforma, né, mais a imagem dele e menos a imagem do mundo. Eu queria enfatizar isso, porque a minha família sem a igreja talvez não estaria aqui. Amém. É importante muito você estar numa igreja que conhece o caminho da intercessão e que se coloca no lugar. Várias vezes eu ajoelhava ali e a igreja ministrava. E eu chegava no hospital e falava: olha, a igreja orou hoje, Rubem, todos os dias. E 2004 foi um momento muito importante para a Fonte da Vida, que nós fizemos o Aviva São Paulo, em janeiro ou fevereiro, eu não me lembro. Janeiro, que era férias, e foi no ginásio da Portuguesa, lotou. Foi no aniversário de São Paulo, se não me engano, né? Dia foi 20, no aniversário, 25. Tinha gente fora do ginásio da Portuguesa, e eu tive que pedir para o pessoal não entrar, porque estava lotado. Foi um momento de 10 anos da Igreja Fonte da Vida, foi um momento que nós subimos num nível muito alto, né? E depois íamos fazer o Aviva Brasília, no ginásio Nilson Nelson, e o acidente acontece. Então eu não vou, mas o ginásio Nilson Nelson Brasília lotou, não tinha lugar também. E naquele ano também não fui. O Congresso Nacional homenageou a Igreja Fonte da Vida. E nós tivemos a conferência, que eu fui na conferência, foi meu Deus, como é que chama esse ginásio aqui em Goiás? Goiânia Arena. Goiânia Arena, né? E só Deus sabe como eu estava ali, né? E você ouvindo pela Rádio Aliança. Eu lembro que até na UTI depois. Por isso que é importante aí os veículos de comunicação. Eu creio que hoje, depois dessa pandemia toda, ninguém tem dúvida, né, na importância de levar a palavra, de estar exercendo o ministério também através de tecnologias como a televisão. Eu lembro que quando eu estava na UTI, o doutor Anselmo, que é pastor da Fonte da Vida também, ele fazia parte da equipe lá que estava me assistenciando, né? Eu lembro que ele ligava a Rádio Aliança para me escutar, depois que eu acordei do coma, lógico, né? Os cultos e as palavras, né? E o veículo de comunicação pode alcançar uma pessoa numa hora e num lugar que nós não alcançamos só no púlpito da igreja. Também a doutora Denise. Denise também esteve também na equipe participando. E outros médicos também da igreja. Lembro que o pastor Luciano esteve comigo ali algumas vezes. Em Brasília. O pastor Luciano esteve em Brasília. E Goiânia também. Goiânia. Então, agora, é importante a gente entender o valor da igreja, né? Porque muitas vezes a pessoa fala: não, eu não preciso de igreja. Olha, gente, a igreja ela é fundamental. Eu posso até ser ousado de falar, não existe relacionamento com Deus sem a igreja. A igreja é corpo de Cristo.
né? É tão claro isso, não é algo subjetivo, né? Não é um conceito abstrato. Igreja é a igreja mesmo, é a igreja que você frequenta, que eu chamo de igreja local, apóstolo. No nosso caso é a fonte da vida. Né? Deus fez esse negócio tão perfeito, que é o plano, o propósito dele, ser executado por pessoas imperfeitas. O corpo de Cristo é feito por seres humanos, por nós. Não existe relacionamento, aliança com Deus, sem engajamento com a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. O membro precisa estar enraizado, engajado, senão ele passa a ser uma peça cadavérica, né? Ele passa a ser aí algo inanimado, algo morto. Né? O membro ele tem que estar engajado na igreja, né? Senão ele não recebe da vida de Deus. E tem que lembrar também que Deus abençoou. Eu sempre digo que uma igreja, a gente tem que definir por ela depois que ela passa pelos momentos de... A Bíblia diz que a obra é provada pelo fogo, né? Amém. Então, igreja, o fundamento de uma igreja tem que ser provado. Nesses momentos, a fonte da vida estava sendo provada pelo fogo. Porque tinha todo o contexto. Tinha hoje minha nora, Priscila, ela é estudante, estava ali envolvida. O Jean, que se tornou meu noro, meu genro. Né? Tem hora que eu erro. Noro, genro, e também envolvido ali. A nossa liderança todinha, ela é envolvida no processo, passando aquele momento. Então, a solidez da fonte da vida hoje, e eu vou dizer, não só da fonte, de qualquer igreja, está pelas provações que ela passa. Amém. Pelas provações que ela passa. Amém. Né? Então, ali nós estávamos sendo provados pelo fogo. Amém. Não tinha como voltar atrás. Amém. E não tinha como ficar parado. Era crer, crer e crer. Então, Amém. você, irmão, você está numa igreja que tem essa solidez de fé, que tem esse legado de fé, que quando você pede, nós entendermos, por isso que estamos trazendo, confesso para vocês que esse é um assunto que mexe ainda comigo, apesar de muitos anos, eu não tenho muita liberdade em falar sobre esse assunto, né? Porque é aquilo que eu digo, tem feridas que não cicatrizam. Mas não cicatrizam para a gente estar sempre lembrando que a gente depende de Deus. Mais de ninguém. Nós dependemos 100% de Deus. 100% de Deus. Me lembro, você e o Paulo Júnior era como são ainda, né? Somos como irmão, criados juntos, crescemos juntos. Ele foi a primeira vez te ver lá no apartamento, né? Não, inclusive... São cenas que tá viva na cabeça da gente. Eu lembro que no dia, quando eu sofri o acidente, eu lembro que as pessoas ligaram primeiro para ele. Eu lembro dessa memória da minha mente, porque eu lembro que eu não conseguia ver. Hoje eu sei porque estava queimado, né, tudo aqui, e me perguntando, né, eu perguntando, onde é que eu tô? Estou em Goiânia, estou em Brasília. Aí me falaram, dá um telefone de alguém. Eu lembro que eu passei o número dele, porque era de Brasília na época, né? E ele ligou para o senhor, e o senhor ligou lá no pessoal. Uhum. Então, são cenas que a gente fica forte na memória da gente, né? Agora, tem um momento aqui que você não vai gostar, que eu vou tocar aqui, vou falar. Quando nós fomos para os Estados Unidos, você ainda estava com a máscara, né? Aquela máscara. E no avião daqui para Congonhas, você foi com a máscara. E a máscara chamava atenção mesmo. E eu ficava... E já tinha 2 anos do acidente, né? Eu ficava com raiva, porque o cara ficava olhando, né? O ser humano é interessante. E nós chegamos
sua mãe tentando falar para você, você sabia que tem que tirar, porque tinha que passar lá A imigração, né? na imigração. Aí nós descemos em Congonhas e orando, falando, Deus, o Davi está curado e ele precisa encarar isso agora. Nós entramos lá no aeroporto, eu falei, agora você tem que tirar a máscara, né? E você falou, vou ter que tirar, pai? Eu falei, vai ter que tirar, tem que tirar, senão você não viaja, né? Aí você puxou aquilo e... Bah! E uma das coisas que mais me impressionou, ninguém olhou para você, ninguém percebeu, ninguém perguntou, ninguém... Nós entramos no táxi, fomos para Guarulhos, e ali pegamos o voo para os Estados Unidos, e você começa a estudar nos Estados Unidos, vai morar nos Estados Unidos, e eu ligo para o Juan Carlos e falo, Juan Carlos, eu estou indo para Goiânia, o Davi vai ficar aí. Mas eu já tinha um feeling, né? Um sentimento que você ia casar com a Brenda. Interessante, né? Interessante. Aí Deus fez o que fez. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, foi de Deus. Foi bênção. Mas eu lembro, já tinha uns 2 anos do acidente e eu já não usava mais aquela que eu usava uma máscara por baixo daquele capuzão branco, né? E eu já não estava usando mais a máscara por baixo, né? Já tinha sido liberado dela. E quando era para ir, né? Aí eu ainda usava, né? A máscara, a outra máscara por cima. E eu não tinha cabelo grande na época, estava de cabelo grande, todo aquele processo de mudança. Mas aí não foi no aeroporto, se eu não me engano, no aeroporto de Congonhas mesmo, né? Foi lá que a gente tirou e foi para lá. Fomos lá para os Estados Unidos e Deus foi restaurar a minha vida, né? Foi restaurar aos poucos o ministério. Aqui ele já tinha começado a restaurar, né? Fazer o processo. Eu voltar, assim, ministerialmente. Eu vi lá atrás, me perguntaram se eu tinha concluído o curso de medicina. Eu não concluí, porque eu creio que Deus me mudou de rumo, né? Eu comecei a mexer envolver mais com ministério, com gestão, né? E acabei me formando em gestão e prorroguei meus estudos nisso aí. Aí fui para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos aí que eu aproximei da Brenda, né? A gente foi a provisão de Deus, né? E Deus começou a fazer aí infinitamente mais do que eu tinha visto. A sua mãe quer falar direito o que você fez. Mãe é mãe, né? Ué. Vem cá, fala aqui. Qual que é o curso que ele fez? Gestão, né? Mãe. Eu queria que você desse o nome direitinho da faculdade onde você se formou. E o curso que você fez. Fui lá na Universidade de Massachusetts lá, e fiz meu curso letivo lá de administração de empresas, depois fiz meu mestrado lá também. E prolonguei meus estudos para lá. Business, né? Lá você fez, e a Brenda também formou lá, né? A Brenda formou na mesma faculdade minha lá, formou em psicologia lá, com licenciatura em química. Ok. Tão feliz? Eu? Estamos demais. Sei que o senhor estava perguntando para o povo aí. Graças a Deus. E depois nasceu o Daniel. Daniel e a Sofia, 2 presentões do Senhor aí. Deus fez infinitamente mais. Deus não permite a gente passar por uma prova se não for para sair dela melhor do que entrou. Ele ama a gente demais para passar por um problema em vão, à toa. Eu quero... Um presente de Deus para nós. A sua mãe quer falar de novo. Vem cá. Vem cá, rápido. Brenda, escuta o que a sua sogra vai falar aqui. Nós temos pouca gente. Ela está escutando, ela está no outro celular, ela está escutando. Pouquinha gente aqui nos ouvindo. Ninguém vai falar nada. Fala aí. É que a Brenda é um presente de Deus para nós. Não é só para ele, não. É para nós. Amém, amém. Ótimo. Então, eu quero ler o texto, vamos fazer a oração. E, irmãos, nós compartilhamos um pouco da nossa família com vocês, porque vocês são nossa família. A Igreja Fonte da Vida, o mundo evangélico,
né? Muitas igrejas, posso dizer quase todas, se envolveram em oração conosco nesse processo do bispo Davi, né? Inclusive até a Igreja Católica se envolveu. Eu recebi a visita do arcebispo no hospital e realmente foi muito, muito, muito. Tem muitos milagres que aconteceram, né? Se a gente for falar sobre a Integra, era um complemento lá dos Estados Unidos que a gente precisava aqui para Davi fazer uma cirurgia. Milagrosamente, Deus moveu famílias, pessoas que nós somos, alguns nem conhecemos, mas foram tocados por Deus, foram usados. Naquela época não podia trazer, e nós não tínhamos dinheiro, né? Tinha duas coisas, não podia trazer e nós não tínhamos dinheiro para trazer. E era caro, e precisava em 3 dias, né? Então Deus moveu uma série de pessoas. Aí tem algo que a Bíblia diz: um bom nome vale mais do que riquezas. Quando a pessoa conhece o seu caráter e vê você passando por momentos, ele tem prazer em te ajudar, né? Então Deus abre portas. E assim é a história da Fonte da Vida. Talvez a Fonte da Vida não está na velocidade que a gente gostaria, mas ela está crescendo cada vez mais com muita solidez, né? Muita solidez. Louvado seja o nome do Senhor pelo milagre do Davi, que ele fez no Davi. E eu quero ler esse texto para a gente orar. Vou pedir para ele orar pelos enfermos, depois eu vou orar. A Bíblia diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se Jesus não voltar na nossa geração, se Jesus não voltar, eu vou subir, depois o Davi vai, depois os filhos do Davi, vocês, mas a glória do milagre vai ficar sempre escrita, que é do Senhor Jesus Cristo. Amém. O milagre que aconteceu com ele, que aconteceu comigo, talvez eu vou, num momento desse, falar, preciso falar, não tem como você não falar do que Deus fez. O milagre que vai acontecer com você agora, na hora que nós estivermos orando. Tem uma pessoa que pôs aqui que o filho está internado. Por favor, volte e dá o nome do filho para a gente orar. O milagre que vai acontecer agora, quando o Davi estiver orando, eu estiver orando, vai ficar no seu currículo e vai ficar toda a glória, toda a honra ao Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele, homem nenhum, nome de ninguém. A glória do Senhor Jesus. E através de uma instituição que chama Igreja Fonte da Vida, que tem homens sérios, homens de Deus. Fonte da Vida não é feita por mim, feita por Deus com uma grande equipe, grande equipe, né? Homens de Deus, que se não fosse eles, nós não estaríamos onde estamos. Então eu queria que o Davi orasse, depois eu vou orar. Amém. Ora por todos os enfermos, muita gente enferma. Amém. Amém. Senhor, nós declaramos, Pai, o cumprimento da Tua palavra. Sim, Deus. A Tua palavra ensina que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor e por suas pisaduras nós somos sarados. Pai, eu coloco cada enfermo agora, Pai, diante do Senhor. Eu declaro ser curado, ser curada, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo esse mal, eu repreendo essa enfermidade, no poder do nome de Jesus. Pai, toca em cada órgão, toca, Senhor Jesus, no sistema sanguíneo, toca na mente, toca no corpo, toca no físico, Pai. Eu declaro cura, venha à existência, Pai. Jeová Rafá,
O Senhor é o Senhor que nos sara, Pai. Eu declaro cura, Pai, sobre cada pessoa, sobre cada irmão que concorda conosco nessa oração, Pai. Que o teu nome seja exaltado, Senhor Jesus, nessa cura. Eu ministro a proteção, a provisão, os milagres do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos agora por todas as pessoas que estão tristes, com a alma batida, Senhor, com a alma angustiada. Nós oramos por essas pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, espírito de morte, sai agora de perto desta mente, nessas emoções, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a paz do Senhor, Pai, que a vida do Senhor venha a este coração desesperado. Senhor, eu quero orar por essa família que está tendo o problema deste membro querido com essa enfermidade. Dê fé para eles. Pai, a fé que vence o medo e a incerteza, para que eles possam chamar a cura à existência, porque o Senhor já liberou a cura sobre esta vida. Amém. Deus, e nós oramos pelo Brasil, Senhor. Oramos pelo nosso país, que essa previsão diabólica, Senhor, de morte sobre a nossa nação, seja destruída, seja desfeita, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo cubra cada membro de cada família aqui representada, das crianças aos mais velhos. Que o sangue do Senhor Jesus seja o sinal, Pai, sobre cada um. Quando o destruidor vier através do vírus, ele passe do lado, como diz a tua palavra, e não toque nesta família e nesta vida. Senhor, se tem alguém infectado, que ele seja curado, que saia desse respirador hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Receba a vida e o poder do nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, Pai, guarda o Brasil, guarda os Estados Unidos, guarda o Portugal, a África, todos os lugares, a Inglaterra, onde está passando por este momento, Senhor. Senhor, nós profetizamos, Senhor, há um caminho no meio da tempestade, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Amanhã, 8 da manhã, tem transmissão também pelo YouTube, o meu canal, e pela Fonte TV, às 10 horas, pelo Instagram, YouTube e a Fonte TV, às 5 da tarde, pelo meu canal no YouTube, pela Fonte TV, e às 7 pelo Instagram, pela Fonte TV e pelo YouTube. Segunda-feira, a live com a Bispa Rúbia, às 3 horas, e nós voltamos às 10, mais 11 tem transmissão. Eu estou fazendo o horário das 11, com a palavra de fé, e também às 7 da noite. Deus abençoe vocês. Apóstolo, terça-feira o Pedras Vivas vai lançar o novo EP, Rasgue os Céus. Tá? Quem puder já pode ir lá na plataforma digital aí da preferência, Spotify, Deezer, fazer um pré-save. Já são músicas inéditas, né? Vai ter uma música que é composição do senhor, a Fala Comigo. As outras músicas são completamente inéditas também. Canções que vão abençoar, vão edificar. E nessa terça-feira vai estar o vídeo da música Fala Comigo disponível e todo o álbum aí nas plataformas digitais. 21 de abril, terça-feira, novo EP do Pedras Vivas. Para fazer inscrição, o que faz? Como que é? É só entrar lá na plataforma digital. Tem um link lá no nosso perfil, aí na página Pedras Vivas, Pedras Vivas. Lá na bio tem um link, clicando lá já entra aí, já dá acesso à sua plataforma digital. Se você usa o Spotify, se usa o Deezer, e lá você vai poder salvar, que aí no dia do lançamento, na hora que lançar, já vai cair lá na tua conta, na tua playlist, para você desfrutar das canções. Ok. Um abraço, Deus abençoe vocês e até amanhã nos cultos.